E esse texto, gente, se encontra também em Isaías capítulo 14. Lá no eterno passado. Irmãos, o tempo é uma concepção puramente da nossa dimensão. Deus é um ser atemporal. Eu quero ver se explico isso aqui da forma mais simples possível. Os modos, passado, presente e futuro. Passado também é chamado de pretérito. Passado, presente e futuro. Eles acontecem na nossa dimensão. E acontecem na nossa dimensão, irmãos, porque um dia o homem se tornou mortal. Porque o pecado entrou no mundo e o homem se tornou um ser mortal. A partir de então existe um passado, existe um presente e existe um futuro. O tempo, ele vai ser conjugado em 3 tempos. Mas para Deus, irmãos, o tempo é sem tempo. Não existe um tempo. Por isso a palavra de Deus nos diz lá no Salmo de número 90. Senhor, Tu tens sido nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem, se formasse a terra e o mundo, sim, de eternidade a eternidade, Tu eres Deus. E aí continua e diz, Tu reduzes os homens ao pó e dizes, filhos dos homens, tornai-vos. Agora está entrando ali dentro da nossa dimensão, porque a dimensão de Deus, irmãos, ela é eterna. Eterno é aquilo que não tem começo nem fim. Difícil para nós, irmãos, porque nós concebemos tudo a partir do começo. A nossa forma de entender, irmãos, é a partir do começo. Nós nem conseguimos conceber, irmãos, a partir do nada como Deus. Deus criou a partir do nada. A criação, ela foi a partir do nada. O homem foi a partir do pó da terra. Nós fomos criados de uma matéria pré-existente, o pó da terra, que Deus já havia criado a terra. Mas a terra e toda a criação foi a partir do nada. Só Deus cria a partir do nada. Irmãos, para fazer aquela mesa, nós precisamos da madeira. Nós não conseguimos fazer a mesa do nada, nós precisamos de madeira. Para fazer o calçado, precisa da matéria-prima, senão não consegue fazer. Agora Deus criou a partir do nada, com a palavra do seu poder. E disse Deus, haja e ouve. Ok? Então nós estamos falando de Deus no eterno passado. Não que na eternidade exista passado, mas por uma forma de nós entender o recuo do tempo, que é um tempo sem tempo, que é um tempo infinito. Aí o Salmo 90 que eu citei e outros textos da palavra de Deus. Aqui, irmãos, num determinado momento dentro dessa eternidade, o que vai acontecer? Deus vai criar, irmãos, os exércitos celestiais. Os exércitos celestiais, eles são chamados na Bíblia de anjos. Anjos. Ele faz dos seus anjos, diz o Salmo, ventos, e dos seus ministros, labaredas de fogo. É falando da rapidez dos anjos. A rapidez deles é extraordinária, irmãos. Deus manda um anjo do céu aqui, irmão. É um negócio assim fantástico. Irmãos, a maior cifra da Bíblia é miríades. A nossa matemática ela é bem desenvolvida, gente. Mas nós estamos falando lá de trás. A palavra miríades significa milhões de milhões. É muito anjinho, irmão. Você não faz nem ideia da quantidade de bichinho que tem lá no céu. Mas é muito anjinho. Ok? Então nós temos as ordens. Nós temos o anjo,
A palavra anjo, angelos, é um mensageiro. Nós temos o arcangelos, o arcanjo, que é o principal de todos os anjos. Só tem um na Bíblia, só nomeia um. É Miguel. É Miguel, só nomeia um. Miguel é forte, irmão. Ele é muito poderoso. Ele tem força para amarrar Satanás. Ele tem força para prender o próprio Satanás. Essa concepção, irmãos, de um Satanás meio todo-poderoso, Deus e depois o Satanás, não, querido. Não é assim que funciona. A Trindade, ela é divina, ela é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Anjo, irmão, é criatura. Satanás exerce poder no mundo, exerce, mas comparado, irmãos, ao poder de Deus, pobrezinho dele. Pobrezinho. Às vezes as pessoas que têm uma concepção, irmão, maior do que na verdade de fato é. Ok? Então, nós temos as ordens. Nós temos o anjo, nós temos arcanjo, nós temos serafim e nós temos querubim. Agora nós vamos falar, irmãos, e tem anjo com asa, e tem anjo sem asa, e tem anjo com 4 asas, e tem anjo com 6 asas, tem ordens lá no céu. Tem coisa lá no céu, gente, que você não faz nem ideia. Até cavalo tem. O Salmo diz: os carros de Deus são 20.000. Os carros de guerra do Senhor são 20.000 carros. E eles têm cavalos de fogo. Ok? Então, irmão, para nós não gastar tanto tempo, nós temos o querubim ungido da guarda, o querubim ungido que cobre. Ezequiel capítulo 28, versículo 14 a 19. Quem lê para nós? Eu quero que o irmão tenha uma boa leitura, irmão. Você pegue Ezequiel 28, 14 a 19 e faça a leitura para nós, por favor. Ligeirinho, gente. E aí eu vou ler Isaías 14. Tu eras querubim ungido para proteger, e te estabeleci no monte santo de Deus. Estavas no meio das pedras afogueadas andavas. Perfeito eram os teus caminhos, desde o dia em que fostes criado, até que se achou iniquidade em ti. Na multiplicação do teu comércio, se encheu o teu interior de violência, e pecaste, pelo que te lancei profanado fora do monte de Deus, e te farei perecer, ó querubim protetor, entre pedras afogueadas. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Por terra te lancei, diante dos teus reis pus, para que olhem para ti. Pela multidão das tuas iniquidades, pela justiça do teu comércio, profanastes os teus santuários. Eu, pois, fiz sair do meio de ti. Muito obrigado. Então nós temos aqui um querubim ungido da guarda. Irmãos, o querubim, lembrem do propiciatório. O propiciatório é a tampa da Arca da Aliança. A Arca da Aliança era composta de 2 partes. Primeiro, tampa, chamada propiciatório, e segunda, a urna ou o baú. A tampa, irmãos, ela tinha 2 querubins com as asas estendidas, um olhando de lá, o outro olhando de cá, e as asas se tocavam e eles se olhavam. Os querubins, irmãos, ou o querubim, que a Bíblia não fala em querubins no plural, ele é um ser que assiste diante da presença do Senhor, o que está mais perto de Deus, o querubim. Possivelmente existiu mais do que um, existe mais do que um, mas aqui nós estamos falando, irmãos, como Miguel é um arcangelos, o principal dos anjos, nós temos aqui o querubim ungido da guarda.
Esse aqui, irmãos, assiste diante do trono de Deus. Olha o trono de Deus aqui, olha ele aqui. Esse ser, irmãos, é um ser muito glorioso. Antes de Deus criar, irmãos, céus, terra, jardim do Éden, existiu um outro Éden. Não era um Éden vegetal. Olha isso aqui, ó, vegetal. Era um Éden mineral. Esse anjo, ele transitava, ele andava num lugar onde era todo de pedras preciosas. Todo de pedras preciosas o lugar onde ele andava. Esse ser era um ser extremamente glorioso. Ele é comparado com o rei de Tiro. Ezequiel capítulo 28, Isaías capítulo 14, nós temos a queda do rei de Tiro, que era extremamente rico, extremamente influente e extremamente orgulhoso. Então faz uma comparação. Agora Isaías 14, para vocês entenderem. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações, e tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, e acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei da banda dos lados do norte, subirei acima das mais altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. E contudo, levado serás ao inferno, ao mais profundo do abismo. Os que te virem te contemplarão, considerar-te-ão e dirão, é este o varão que fazia estremecer a terra e que fazia tremer os reinos? Então nós temos, irmãos, um acontecimento que vai mudar coisas. É a queda de Satanás. A queda de Satanás. Senhor Jesus falou para Pedro, eu vi Satanás cair do céu como um relâmpago. Irmãos, ele estava falando ali no momento com Pedro, que ele estava vendo Satanás cair do céu como um relâmpago? Não. Ele estava falando quando ele caiu. Ele disse, eu vi. O Pedro, irmão, era muito orgulhoso. O apóstolo Pedro era aquele homem, irmão, que levou tempo para aquela obra de Deus ser completa na sua vida. Lá, quando o Senhor Jesus se manifestou a Pedro, depois da sua ressurreição, ele disse para o Pedro que agora ele estava preparado para apacentar as ovelhas. Mas, noutra oportunidade, ele disse para Pedro, quando te converteres, ajuda teus irmãos. Andava com Jesus e ainda não estava convertido. Isso é um fato, isso é uma realidade. Quando foram prender Jesus, pegou a espada, deu uma espadada no cidadão lá. Ele era um homem que dava facada. Para pensar um seguidor de Jesus dando facada uns outros. Não, mas com ele a coisa levou um tempo, irmão. O homem demorou um tempo. Mas depois, como diz o outro, é tipo conversão de alemão. Demora, mas depois tu converte. Vamos lá, gente? O que acontece, gente, com a queda de Satanás? Irmãos, existe na teologia a teoria do caos primitivo. Ok? Que negócio é esse, pastor? Nós acreditamos que começou aqui a criação e não aqui. Essa aqui é uma recriação. Você vai, irmão, no museu, você vai lá em Mata, lá em Jaguari, e aí você vai ver a quantidade de fósseis. Fósseis. A fé, irmãos, e a ciência, elas não entram em choque. O que entra em choque, irmãos, é falta de conhecimento. Eles têm os ossos,
eles têm os fósseis. De onde é que saiu? De onde é que saiu? Saiu daqui. Daqui saiu. A queda de Satanás, irmãos, é o meteoro que os cientistas falam que um grande meteoro lá no passado caiu na Terra. E esse grande meteoro arruinou completamente a Terra. O que caiu na Terra, irmãos, segundo o nosso pensamento e o pensamento dos maiores teólogos, estudantes da Bíblia, não foi, irmão, um meteoro. Foi a queda desse ser. A queda desse ser provocou a destruição da terra original, da primeira criação. Criação anterior ao homem. E nós temos que entender uma coisa quando a gente estuda, irmão, seja a Bíblia, seja a ciência, nós temos que entender um fato. A terra é mais antiga que o homem na terra, pois que a terra foi criada primeiro que o homem. Uma coisa é Deus criar a terra, outra coisa é Deus criar o homem. Os dias, irmãos, ainda são discutidos. E no primeiro dia, no segundo dia, no terceiro dia, no quarto dia, no quinto dia, no sexto dia, no sétimo dia, o Senhor descansou. É dia de 24 horas? Então nós temos um problema. O sol só é criado no quarto dia. Então como é que marca os dias se só tem sol no quarto dia? Nós vamos ter um probleminha aí. Então, irmãos, nós acreditamos que o dia em hebreu é Yom, pode significar muito mais do que 24 horas. Para Deus, um dia, disse o apóstolo Pedro, é como? 1000 anos. Quem está criando é Deus, não é o homem. Então o dia de Deus é diferente do nosso dia. Existe uma diferença entre Deus, um dia para Deus e um dia para nós. Ok? Então, nós podemos ter eras geológicas como afirmadas dentro da geologia, quando se pega a crosta da Terra e se analisa, realmente a Terra é muito mais antiga do que o homem na Terra. Se isso realmente é um fato, para nossa fé, irmãos, isso aqui não vai mudar a nossa salvação. Se é assim, se não é assim, bom, isso não muda muita coisa, não altera. Salvação, irmãos, é aqui com a cruz. Mas até chegar na cruz tem um caminho bem longo até chegar aqui. Ok? Então, quando se ensina a questão lá dos fósseis, a questão dos dinossauros, o crente, irmão, não precisa, sabe, ter um problema com isso. Porque nós acreditamos, teologicamente falando, que a queda do querubim ungido, ela provocou a destruição da primeira criação. No princípio criou Deus os céus e a terra. No princípio criou Deus os céus e a terra. Quanto tempo passou para chegar até aqui no homem, só Deus sabe. Mas nós acreditamos que é muito mais tempo do que se imagina. Porque o homem, irmãos, é o último ser a ser criado. É tão simples ler lá no Gênesis. Qual é o último ser que Deus criou? Em que dia? No sexto dia. No sexto dia. E depois Deus descansou. Estava cansado? Não, porque o termo descansar em hebraico ali, o sabat, significa santificar, separar. Ok? Não tem nada a ver com estar cansado. Lá Deus deu uma pega lá, trabalhou a semana inteira e daí descansou. Não é descansar quando está cansado. Deus não se cansa. Isaías 40. Olha aqui o que provocou a queda de Satanás.
a terra caótica. Gênesis 1, 2. O 1 diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. Agora, a terra, porém, estava, no original tornou-se desolada e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Irmão, nós temos agora algo informe. Aqui está na forma redonda, irmão, mas essa coisa aqui, ó, ela não tem forma. O versículo 2 fala que ela é deformada. Ela não é redonda, ela não é quadrada, ela é uma massa. Ela é uma massa deforme. Ok? E caótica. Agora, Isaías 24, 1 e Jeremias 4, 23. Vamos lá. Pega a Bíblia, irmão. Pega aí. Capricha nessa leitura. Será que Deus cria algo informe? Será que Deus cria uma coisa deformada? É uma boa pergunta. Isaías 24, 1 e Jeremias 4, 23. Jeremias 4, 23. Não. Jeremias 4, 23. É isso mesmo. Observai a terra, e eis que estava assolada e vazia, e os céus, e não tinha a sua luz. Muito bem. Mais? Não. Aí. Agora, Isaías 24, 1. Eis que o Senhor vai devastar e desolar a terra, vai transtornar a sua superfície e lhe dispersar os moradores. Muito bem. Alguma coisa aconteceu que fez isso aqui. O caos, a desordem, o vazio, ela está vazia, irmão. Aqui nós acreditamos que ela estava cheia de vida. Aqui nós acreditamos que ela está, como diz a palavra de Deus, vazia, desordenada. E agora? Agora vem a restauração. Antes da luz solar do quarto dia, a luz do cosmos. Luz em hebraico é or. Sol é Maor. Antes de ter o Maor, tem a luz do cosmos. O cosmos emite luz. O cosmos tem uma luz, irmãos, maravilhosa. Aliás, a maior velocidade concebida é a velocidade da luz. É bem ligeirinho, 300 mil quilômetros por segundo. A do som, 65 mil quilômetros por segundo. Então, entre a velocidade do som e da luz, dá quase 5 por 1. Por isso que quando dá o relâmpago, você vai ver a luz e você vai contar quase até 5. Façam isso, experimentem, façam bem como eu estou dizendo. E vocês vão ver a diferença entre a velocidade da luz e a velocidade do som. Dá 4 segundos e meio. Você pode contar 1, 2, 3, 4 e vai escutar um pouco. Olha só. Primeiro dia, a luz cósmica. Segundo, o firmamento. Terceiro, a terra e a vegetação. Quarto, os astros, entre eles o sol. Quinto dia, os peixes e as aves. Sexto dia, os animais terrestres e o homem. E no sétimo dia, o Senhor descansa. Agora aqui, irmãos, a terra ela é restaurada. Existe uma criação mais antiga aqui, com a queda do querubim ungido, do Lúcifer. Lúcifer é título, aquele que leva a luz, o luzeiro. Como ele andava no meio das pedras afogueadas, ele tinha uma glória muito grande, estava diante da presença do Senhor, então carregava uma luz muito gloriosa. O pessoal da maçonaria, eles cultuam Lúcifer como iluminação, mas depois da queda é diabo mesmo.
É Satanás mesmo, tá bom? Deus nos guarde. Vamos lá. Inocência. Agora nós temos a recriação. A terra é restaurada e olha, surge uma nova criação. Você vai começar a ler logo no começo do Gênesis. Logo no início, logo no comecinho. Então, no meio do jardim nós temos a árvore do conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida. Isso aqui começa aqui a primeira dispensação. Irmãos, o que é uma dispensação? Dispensação é um tempo probatório. Ou seja, Deus dispensa a sua graça, Deus faz promessas, Deus faz alianças. O ser humano, irmãos, ele tem que de alguma maneira corresponder ao que Deus está fazendo. Mas durante esse período ele vai ser provado. Uma dispensação é um tempo no qual Deus prova as pessoas. Se você acha que só você foi provado, ou que só tem provação para você, não, irmão. Desde o começo da criação do ser humano, o ser humano vai ser provado nas diferentes dispensações. Tem gente que fala só sobre 3 dispensações. Vocês vão encontrar livro falando sobre a dispensação do Pai, a dispensação do Filho e a dispensação do Espírito Santo. Ou seja, a dispensação do Antigo Testamento, do Novo Testamento e a dispensação atual. Em grosso modo, sim, é assim. Mas, de forma mais detalhada, são 7 dispensações e 8 alianças. Ok? A primeira dispensação é a dispensação da inocência. Por que inocência? Porque o pecado não havia entrado no mundo. Adão e Eva foram criados por Deus in natura. In natura significa peladinho. Ok? E os dois estão peladinhos e não sabem que estão pelados. Porque eles estão inocentes, não tem pecado, não tem vergonha, não tem maldade, não tem nada dessas coisas. Então eles estão como vieram ao mundo, como Deus criou. E tem gente que brinca, né? O Adão foi o único que não teve sogra. Todos os outros tiveram sogra. Diz que Adão foi o homem mais abençoado. Já nasceu o homem, não foi criança, jovem, não passou essas coisas de juventude, tudo, não. Já prontinho e ganhou a mulher sem ter sogra. Deus entregou a mulher para ele e estava pronto o negócio lá. Ok? Então Adão e Eva, gente, estavam num lugar chamado paraíso. Éden. A palavra paraíso significa um lugar de delícias, um lugar aprazível, porque Deus plantou o jardim, colocou os animais, e os animais respeitavam o homem. O leão era igual um gato, igual um gato, um tigre era igual um cachorrinho. Eles respeitavam muito o homem era a coroa da criação de Deus, tudo estava sujeito a ele. Ele tinha o domínio da criação. Até, deu um trabalhão, né, gente? Dar o nome para todos os animais. Deus disse, tu dá nome, eu criei, agora tu dá nome para todas as bicharadas. E o Adão começou a colocar nome. Colocou nome, foi colocando nome. As árvores produziam fruto e ele era vegetariano. Ele comia os frutos das árvores. Ok? Uma dieta vegetariana. Um belo dia, aí tem o Adão, daí Deus cria a Eva da costela de Adão. Alguém disse que Deus não tirou a Eva do pé do Adão, para o Adão não pisar em cima, nem da cabeça para não mandar no Adão, mas tirou do costado para estar do lado do seu coração. Ok? Então, foi criado o Adão e Eva. Vocês aguentam aí, meus filhos. Não, esses vão receber um galardão, gente. Se terça que vem eles não desistirem. Então, isso é glorioso. Vamos lá.
Você acredita, gente, que essa dispensação aqui, ó, ela começa 4.138 anos antes de Cristo. 4.138 anos, 4.138 anos antes de Cristo. Nós temos aqui um fato. Satanás é um espírito. Ele é um ser espiritual. Ele não tem matéria. Não ter matéria não significa que não existe. Ele é um ser imaterial que para atuar no mundo precisa de corpo. Precisa de corpo. Então, ele vai entrar no quê? Qual? Vai entrar na serpente, que a serpente não era como é agora, era bem diferente, não rastejava. A palavra ali para serpente, irmãos, significa cintilante. O bichinho, irmão, mais assim, de luz, era um bicho lustroso, cintilante, fosforescente. Essa é a palavra para os nossos dias, era fosforescente. O diabo começou a olhar os bichos e viu aquele bichinho astuto, fosforescente, bonitinho, que chamava a atenção e disse: aquilo ali que eu preciso. E entrou na serpente. Como é que ele conseguiu entrar no jardim? Porque ele entrou na serpente. E aí o diabo entrou na serpente e aí a serpente começou a falar. A serpente começou a falar. Deus já fez bicho falar, irmão? Já. A mula de Balaão falou. O diabo já fez bicho falar? Já. A serpente falou. Dentro das coisas espirituais, irmão, as coisas são bem diferentes do que as coisas naturais. Então vamos lá. E aqui aconteceu, capítulo 3 de Gênesis, a entrada do pecado no mundo. Com a entrada do pecado no mundo, então nós temos, irmãos, um sério problema. O pecado entra com o primeiro Adão. O primeiro Adão é da terra. O pecado sai com o segundo Adão. O segundo Adão é do céu. Ele é Jesus. O primeiro Adão fracassou num jardim. O segundo Adão venceu num deserto. Ele venceu o diabo lá no deserto. O primeiro foi derrotado quando podia comer de tudo. O segundo venceu quando não podia comer nada. O paralelo do primeiro e do segundo Adão é muito grande. Se eu fosse falar, entendeu? O tempo, mas é um negócio assim, chega a ser bonito de ver. Todas as condições favoráveis. Lá para ele, todas as condições desfavoráveis. O mesmo diabo aqui e o mesmo ali. Mas aqui, um ser diferente desse aqui. Amém. Impureza, irmãos, os dois eram puros. Não tinha pecado. Mas esse foi enganado. E esse aqui não se deixou enganar. Por causa da palavra de Deus. Irmãos, diabo se vence com a palavra. É bom orar e é necessário. É bom jejuar, precisa. Mas na hora de vencer o diabo, que manda esquerda. Já enganou muita gente que orou e jejuou e não tinha Bíblia, irmão. Mas já passou a perna em muita gente que não conhece Bíblia, irmão, em que orou e jejuou e o inimigo foi lá e rastreou eles. Agora, os conhecedores da palavra de Deus, irmão. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Então, pecado entrou no, e com o pecado, a morte. E isso passou para toda a raça humana, porque esse homem, irmão, quando ele peca, ele não peca só para ele. A culpa do pecado dele cai sobre ele, mas ele representava a raça. Ele era o tronco da onde vai sair todo o resto. Então, ele peca como ser humano, como raça. E aqui nós temos o pecado
original. Desse pecado, todos os pecados. E ele vai passar agora para os seus descendentes, natureza pecaminosa. O velho homem, o velho Adão. E o velho Adão está morando até nas crianças. O velho homem está até em gente nova. A força disso aqui, irmão, é um negócio que arrastou toda a raça humana. Muito forte isso aqui. Por causa da força desse pecado, dessa herança pecaminosa, alguém sem pecado vem do céu para poder redimir a raça humana. Vamos soltando, gente. Da inocência, agora não tem mais inocência. Pecou, não é mais inocente. Irmão, a gente diz bem assim, as criancinhas são inocentes. Não, irmão, são inconscientes. A criança não sabe que pecou, e o tempo, irmão, de inconsciência, que não sabe distinguir a mão direita da esquerda, como Deus falou aos ninivitas: acaso não teria eu compaixão de 120 mil que não sabem separar a mão direita da esquerda? De que Deus estava falando? Dos ninivitas terríveis, daqueles soldados terríveis, irmão? Estuda um pouco a história de Nínive e veja o que eles fazem com as pessoas. Os primeiros futebol da antiguidade foi com a cabeça das pessoas, que os ninivitas, depois das guerras, iam chutando a cabeça. As crianças, a mão direita da esquerda, e Deus disse: não teria eu compaixão daqueles que não sabem distinguir essa mão dessa, Jonas? Ok? O Jonas está lá pedindo para Deus destruir, e Deus: não, eu tenho compaixão. Então, irmão, a inocência foi quebrada, e agora nós temos consciência. O homem se torna consciente do seu pecado, ele é expulso do jardim. Deus promove o primeiro sacrifício. Os sacrifícios começam agora. Deus promove o primeiro sacrifício, veste Adão e Eva com a pele dos animais, mas para vestir tem que matar o animal. A morte do animal cobre o pecador. O sacrifício de Cristo faz a mesma coisa. Isso aqui tem uma tipologia tremenda, um significado espiritual de uma profundidade tremenda. Consciência. Então, a inocência é o período do Éden, e a consciência, irmãos, ela vai da queda até o dilúvio. Da queda até o dilúvio. O dilúvio está no capítulo 6 de Gênesis, gente. Tá? Então, isso aqui vai do capítulo 3 ao capítulo 6. Esse período aqui, a terra se encheu da violência dos homens. Os filhos dos homens viram as filhas de Deus, os filhos de Deus viram as filhas dos homens. É a descendência de Sete e a descendência de Caim. Existe uma outra interpretação, irmão. Existe uma outra interpretação, mas ela não se sustenta à luz do ensinamento de Jesus. O Antigo Testamento, gente, ele tem que se sustentar a partir do Novo Testamento. Se não se sustenta, então aquilo que foi falado no Antigo, ele tem que ter respaldo no Novo. O Senhor Jesus disse sobre os anjos: não se casam e não se dão em... Os anjos são seres assexuados. Existe uma doutrina dos nefilins, não tenho tempo agora para explicar, mas várias correntes teológicas falam sobre os nefilins. Então, que os anjos caídos, eles viram as mulheres, mantiveram relação com elas, e nasceu os híbridos, uma terceira raça, que são os gigantes. Nós, particularmente, não acreditamos nesse ponto de vista, mas existem grandes teólogos que acreditam, ok? Não podemos acreditar que anjos possam fazer esse tipo de coisa. Se fizeram só nesse momento, porque depois do resto da história da humanidade não acontece mais esse negócio. Então nós não acreditamos nesse ponto de vista. O que nós acreditamos? A linhagem piedosa de Sete
Sete vai ser mais um filho de Adão e Eva, depois de Caim e Abel, que começou a buscar o Senhor. Ele é piedoso, ele teme a Deus, mas a descendência de Caim não teme. Quando se misturou as duas linhagens, uma que temia a Deus, que servia a Deus, com uma linhagem que não servia, eram tão pecadores, nasceu um terceiro tipo de gente. Isso nós acreditamos. Não eram nem igual aos primeiros e nem igual aos segundos. Eles eram os gigantes. No passado eles povoaram a terra e eles eram cheios de violência. Existe comprovação arqueológica dos gigantes. Fêmur, de metro e pouco, metro e meio. Existe cabeça, existe comprovação que existiu gigante. Ok? O Antigo Testamento dá 7 raças de gigantes. Os Refaíns, os Emins, os Anzumins e os filhos de Enac, os Enaquins, são 7 raças de gigantes, ok? E eles viveram até o ano 1000 antes de Cristo. Não faz muito tempo não. Os homens de Davi mataram os últimos gigantes. Jebus era uma cidade onde moravam gigantes, se tornou futuramente Jerusalém, e no meio dos cananeus, irmão, no meio do amorreu, havia muitos gigantes. Essa cruza fez com que isso acontecesse. Agora vamos mais rapidinho nessa parte aqui. Governo humano, depois do dilúvio, até a chamada de Abraão. Aí nós vamos ter a Torre de Babel, lá no capítulo 11, a confusão da Torre de Babel. Depois do dilúvio, o que acontece? Noé e sua família, eles vão sair da arca com os animais, vão começar a repovoar o mundo. Isso é no capítulo 9. No capítulo 10 nós temos a história das nações, a genealogia das nações, que são semitas, cananitas e a descendência de Jafé, que são os indo-europeus. E aqui nós temos a Torre de Babel. A Torre de Babel. Vai começar por Nimrod. Nimrod é poderoso caçador diante do Senhor. Aí o pessoal pensa que ele é caçador de bicho, que ele anda de arco e flecha caçando os bichos. Não, ele é mais que isso. Caçador de homens, escravocrata, escravizava as pessoas. Ele é o primeiro tirano da história da humanidade. Nimrod criou uma religião terrível em Babilônia. Nimrod tem o espírito do anticristo. Nimrod cria um culto, cria uma religião, um troço horrível. E a Torre de El, Babel significa a porta de El, a porta de Deus, a porta do céu. Construir uma torre tão alta até chegar à porta da casa de Deus, a porta de El. Isso aqui, irmãos, era um desafio tremendo. Deus mandou se espalhar na face da terra. E ele desobedeceu a ordem de Deus, fez escravos, reuniu o povo e se proclamou governador, foi rei na antiguidade, Nimrod, e criou a Torre de Babel. Deus viu essa situação e confundiu as línguas. Porque até aqui todo o povo falava uma só língua. Que língua é essa, pastor? Hebreu? Não, irmão. Hebreu surge com os semitas. Com os semitas. O hebraico é uma língua posterior. É uma língua ainda anterior ao hebraico. Não sabemos que língua era. A primeira língua que se falou, nós não sabemos que língua era. Ok? Mas é uma língua ainda anterior à língua hebraica. O hebraico vem de Éber, Peleg, Nacor, Abraão. De Éber vem hebreu.
Ok? Quando nós olhamos lá para a genealogia até chegar em Abraão, houve um cidadão chamado Éber. Dali vem o termo hebreu. Porque depois vai ser o termo judeu. Olha aqui, ó. Inocência, consciência, governo humano. Por que governo humano? Porque os homens estão governando e dominando, sem prestar atenção àquilo que Deus quer. Não estão obedecendo a Deus. Era patriarcal. Era patriarcal é curta, gente, 430 anos. Essa era patriarcal, ela vem no capítulo 12 de Gênesis. Esse aqui é o capítulo 11, esse aqui já é no capítulo 12, esse aqui é o capítulo 9. E com a chamada de Abraão. Gente, a chamada de Abraão é extremamente importante para o desenrolamento de todo o Antigo Testamento. Abraão mora onde? Ur dos Caldeus. Isso está na Mesopotâmia. Olha aqui, ó. Vocês conseguem ver esse negócio aqui? Tem azulzinho aqui? Isso aqui são dois rios, Eufrates e Tigres. No meio dessa terra aqui está o crescente fértil, o berço da civilização, o começo dos grandes impérios da antiguidade. Essa terra é muito fértil, ela é muito bem regada, ela está entre dois rios. Então, como ela está no meio dos rios, ela se chama O hipopótamo é um cavalo na água. Hippos, pótamos. Pótamos em grego é água e hippos é cavalo. É um cavalo da água. Porque não sabia dizer hipopótamo, cavalo que anda na água, hipopótamo. Mesopótamos. O que está no meio dos rios é a Mesopotâmia. Ok? Conseguiram entender? Isso aqui é o berço da civilização. Aqui, irmãos, estavam os reinos antiguíssimos. A Acádia, da onde vem o termo acadiano. Estava a Babilônia. Estava Ur. Ur é uma cidade da Acádia. É uma civilização antiga na Mesopotâmia. E nessa civilização, irmão, vive um homem. Vive uma família. Esse homem é Abrão. Josué capítulo 24 diz que Abraão era arameu e não servia ao Senhor. Ele é semita, sim, ele é semita, mas ele está no meio da idolatria, ele não conhece a Deus, ele não serve a Deus, ele está aqui. Mas Deus vai chamá-lo, Deus vai escolhê-lo, e daqui vai começar, gente, uma história que vai se chamar a história de Israel. O primeiro patriarca é Abraão. Ele tem um filho que se chama Isaque. Isaque tem dois filhos que se chamam Esaú e Jacó. Esaú foi profano, vendeu o seu direito por um prato de lentilha, mas Jacó foi mudado, transformado para ser Israel, aquele que luta com Deus e prevalece, porque no vale de Jaboque um anjo saiu no músculo da perna e ele ficou coxo pelo resto da vida. Mas quando o anjo feriu ele, ele se agarrou no anjo. E o anjo não teve mais movimento, não pôde mais lutar. E ele disse: eu não solto você enquanto você não me abençoar. Aleluia. A minha vida está na tranco e barranco, está dando tudo errado na minha vida. Estou bem materialmente, mas espiritualmente não estou. Meu nome é suplantador, é enganador. Meu irmão, está tudo ruim na minha casa lá. Eu tenho que resolver um problema ali com o meu irmão que está me esperando. E você me abençoa. E a bênção foi essa: já não te chamarás mais Jacó.
e sim Israel, porque você lutou com Deus e venceu. Oh, glória! Você lutou com Deus e venceu. Irmão, tem coisa que é na batalha mesmo, gente. É lutando. Tem crente que quer ganhar vitória, e tem coisa, irmão, que fica uma marca. Saiu coxo o resto da vida, mas abençoado. Amém? Glória a Deus. A era patriarcal começa com Abraão. Deus faz as promessas a Abraão. Que promessas são essas? Eu te farei multidão, como a areia da praia, como as estrelas do céu. Não podes contar, nem assim será contada a tua descendência. E essa terra, não essa terra aqui, porque ele saiu de Ur dos Caldeus, sem saber para onde ia, e foi até Padan-Aram. É aqui, ó, Padan-Aram, bem aqui em cima, o encontro das caravanas. Aqui tem um grande encontro de caravanas. Padan-Aram fica na Síria. E ali o pai dele, Terá, morreu. Morreu o pai dele. E ele desceu então até a Palestina. E lá na Palestina, Deus prometeu que a terra seria entregue para ele e para a sua descendência. Irmãos, os árabes podem brigar o que quiserem brigar. Não foi prometido para eles, foi prometido para a descendência de Abraão. Eles estão ocupando parte da terra, mas o direito da terra foi concedido à descendência de Abraão. Amém. Aí você vai perguntar, mas pastor, o que acontece? Acontece, irmão, que Abraão era ser humano. Abraão era ser humano, pai da fé, e ele cansou de esperar. Ele passou uma prova muito grande, ele cansou de esperar. E então aconteceu ali uma barriga de aluguel. O que é uma barriga de aluguel? É a tradição do levirato. Quando uma mulher, diga-se de passagem que no Antigo Testamento toda a questão de não poder ter filhos sempre era atribuída à mulher. Era uma cultura machista, então o homem nunca tinha problema, o problema sempre era com a mulher. Mas aqui realmente o problema era com Sara, a Bíblia diz, né? Então a Sara quis apressar o negócio e pegou a sua serva Agar, a egípcia, e entregou a Abraão, e o filho que nascesse então era emprestado e começava uma descendência. Nasceu o filho e Deus disse: o escravo não herdará com a lida. Despede o menino e a sua mãe. E Deus falou com Agar e com Abraão: por amor a ti, Abraão, que eu te prometi que a tua descendência será numerosa. Mesmo errado, se Deus promete, está prometido, irmão. Ele não tinha errado, mas Deus disse: a tua descendência vai ser numerosa. Então fez promessa. E nasceram 12 príncipes de Ismael. Ismael teve 12 filhos, nasceram 12 príncipes. E aí essa encrenca até o dia de hoje, palestino e judeu. Os árabes, irmão, os árabes extremamente ricos. Deus prometeu para Abraão que ia entregar a riqueza, e judeu extremamente rico. O que Deus promete, Deus cumpre. Amém. Claro que no processo, irmão, o ser humano erra. Está comprovado na Bíblia que se Deus dependesse, irmão, das bondades das pessoas para cumprir alguma coisa, pobrezinho demais. Quando Deus fala, está a falar. Amém. E só que existe um problema, irmão. Eles querem a terra. Eles têm direito de habitar, irmão. Tudo bem. Mas a terra foi prometida, foi entregue, e a chave para a ascensão do anticristo é resolver esse probleminha. É isso que vai colocar o anticristo no cenário mundial. Nós vamos ver lá na frente a solução desse problema. Nunca ninguém conseguiu resolver. Esse que vai aparecer, irmãos, ele vai fazer um acordo e vai resolver temporariamente, enganando os judeus. Mas isso a gente fala depois. Muito bem.
Então nós temos inocência, consciência, governo humano e dispensação patriarcal. Eu acredito que por hoje nós vamos parar por aqui, ok? E depois nós levamos daqui até a cruz, porque vai ser, aqui tem os impérios, e isso aqui não é em 5 minutos que se explica, ok? Aqui tem os 4 impérios mundiais e não dá para explicar isso aqui em 5 minutos. Então nem vou começar sabendo que eu não vou poder terminar, ok? Nós temos a Síria, a Babilônia, nós temos Pérsia e Grécia. Nós temos nesse período aqui os 4 grandes impérios mundiais, a visão de Daniel, capítulo 2 e capítulo 7. A visão da estátua e a visão dos animais. Então isso nós vamos ficar bem tranquilo e bem com calma. Até aqui, irmãos, deu para entender? Amém. Tá bom. Pessoal, irmãos, nessa dispensação aqui, ela terminou com morte. O Gênesis é engraçado, ele termina. O último versículo do capítulo 50 de Gênesis. Quando eu estava no seminário, irmãos, eu era bom de Bíblia. Eu citava os 50 capítulos de Gênesis. E os acontecimentos nos 50 capítulos. Eu dava aula, no 3º ano, eu dava aula para os guris do 1º ano. Desse negócio. Gênesis 50 termina o último versículo, leia na sua casa. E morreu José e foi sepultado no Egito. Termina com a morte, irmão. Começa com a vida e termina com a morte. As pessoas que morreram, irmão, só vou explicar essa partezinha. As pessoas que morreram, as pessoas que criam pela fé nas promessas de Deus, eles eram salvos pela fé. A base da salvação em todas as dispensações é a fé. Nenhuma dispensação, irmão, a pessoa foi salva senão pela fé. Quando nós chegar na grande tribulação, irmãos, nós vamos ver a questão da salvação na grande tribulação. O pessoal que ensina que não tem salvação na grande tribulação, eu vou dar 7 textos mostrando salvação na grande tribulação, explícito, irmão, não é implícito, é texto claro. E que a salvação não é por sangue de ninguém, irmão. A base da salvação lá é a mesma base desde o início, é através da fé. Quem creu, olha aqui, ó, Sheol, túmulo, sepultura, Hades, além, túmulo, a outra vida, o mundo invisível, a região dos mortos. Gente, eu já preguei, então eu só vou fazer uma alusãozinha rapidinha. Quando eu preguei sobre o rico e Lázaro, Lucas 16, 26, está posto um abismo entre nós e vós, de sorte que os que estão aqui não podem passar para lá, nem os de lá passar para cá. Paraíso, seio de Abraão. Irmãos, aqui é um lugar espiritual, mas é um lugar. É um lugar, nas regiões inferiores mas era um lugar de salvo. Havia um abismo e esse lugar aqui, ó. Esse lugar aqui, gente, é inferno. O que é a palavra inferno? Em grego, infernos, inferos, é latim. Em grego, gente, isso aqui é Hades. Isso aqui é Geena. Mas em latim é infernos, inferos, inferior, aquilo que está embaixo. Efésios 4:8 diz que ele desceu às regiões inferiores da terra. Jesus, entre a sua morte e a sua ressurreição, irmão, desceu às regiões inferiores da terra. Quem era perdido vinha para cá, e quem era salvo vinha para cá. Quando Jesus morreu e ressuscitou, Efésios 4:8, vamos ler lá, gente, ligeirinho, daí eu concluo. Tá.
4 e 8. Por isso diz, subindo ao alto, levou o cativo ao cativeiro, e deu dons aos homens. Que é isto que subiu, senão que primeiro desceu às regiões inferiores da terra? O mesmo que desceu é o mesmo que subiu, está escrito aí. E levou o cativo o cativeiro e concedeu dons aos irmãos. Ele levou a cadeia com os presos junto, quando ele ressuscitou para o céu. Essa gente aqui, ó, Abraão, Isaac, José, Adão, Eva, Abel, esse povo aqui, ó, e esse povo continua. E esse povo daqui vai vir para aqui, do inferno para o lago de fogo, que é pior ainda. Ok? Paramos hoje por aqui. Vamos fazer uma oração.